primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal. Hoje aqui a gente está no nosso segundo painel, né, de educação criativa, com convidados super especiais. Hoje nós temos aqui setor privado, temos o terceiro setor e também temos a academia, aqui com a presença do João. E aqui a gente vai estar falando sobre como investir na educação e formação profissional para impulsionar a economia criativa na região. Esse que é um tema que, assim, eu acho que é um dos que eu estou mais animado para fazer esse painel, porque é um tema que é extremamente importante. Vamos lá, a primeira pessoa que a gente vai estar conversando é a Sabrina Suzan. Ela é CEO da Lazo Edu Pré-Vestibulares. Ela é CEO da Lazo, bacharelando em administração pela Universidade Estadual do Amazonas, atuando há 4 anos com projetos educacionais voltados a estudantes do ensino médio e vestibulandos, à frente do projeto Lazo, que iniciou suas atividades de impacto em 2020, com a proposta de construir um sistema online que entregue ferramentas de preparo para vestibulares regionais aos estudantes, oferecendo desde os conteúdos mais básicos a avaliações de desempenhos personalizadas, criando trilhas pedagógicas que se adaptem de acordo com as provas escolhidas. Em 3 anos de atuação, já foram mais de 500 jovens impactados pelo sistema ou pelos materiais que o compõem. Bom, Sabrina, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. A gente estava conversando antes de entrar. Eu tive o prazer e a honra, né, de poder participar do lançamento da Lazo em 2019, faz um tempinho, e que era um projeto incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como que ele começou, como que ele está hoje, o número de alunos. Fique à vontade para fazer essa apresentação. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoas aqui. Boa tarde, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Essa é a hora da mini bio, que eu nunca sei fazer, nunca sei o que falar sobre o projeto, sobre mim. Na verdade, a Lazo, ela nasceu de uma vontade minha e do meu sócio, 2 adolescentes de ensino médio desesperados com o PSC e que não encontravam materiais didáticos suficientes para a demanda que a gente tinha, muito específica, de questões sobre o Amazonas, hidrografia, vegetação, algo muito pontual que a gente não via em plataformas de outros estados online. Como a gente também estava, né, com a grana curta, a gente pensou em elaborar alguns tipos de conteúdos que pudessem, né, suprir essa necessidade. Daí surgiu a oportunidade de isso virar um projeto científico, de virar artigos e pesquisas sobre como que o uso do celular no ambiente de estudo impacta o aluno. E daí a gente foi para algumas feiras, para São Paulo, para Bahia, Rio Grande do Sul, apresentar o projeto como uma amostra mesmo científica. E assim que a gente saiu do ensino médio, a gente viu a oportunidade de fazer a Lazo virar realmente um negócio, algo concreto nas mãos dos estudantes, e estamos aí desde então. Em 2020, a gente começou realmente como startup, como algo palpável, em plataforma web e aplicativo. Também, em período de pandemia, a gente percebeu que realmente a gente precisava ter esse impulso maior, essa ação maior com os alunos. E desde lá a gente vem preparando conteúdos diferentes, aulas ao vivo, gravadas, métodos, e estamos aí. Legal, muito massa. A gente vai conversar bastante ainda sobre a Lazo. Tem várias coisas que são interessantes que a gente gostaria que as pessoas soubessem. Lembrando, né, que a gente está transmitindo ao vivo esse fórum ao vivo pelo YouTube. Se você tiver alguma dúvida ao longo desse painel, escreva no chat, que a produção aqui está consolidando e vai trazer as perguntas para a gente. Bom, a nossa segunda convidada é a Patrícia Alzier, sócia proprietária do Instituto Mix, professora universitária, psicóloga, administradora com MBA em Psicologia das Organizações, docência do ensino superior, gestão de pessoas e coaching e marketing digital. Especialista na mídia profissional do LinkedIn e em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, palestras dirigidas, testes vocacionais e transição de carreira. Seja bem-vinda, Patrícia. Muitíssimo obrigada, me sinto lisonjeada pelo convite. É sempre bom compartilhar o conhecimento. Eu acredito que a colega sentiu isso, né? Uma jovem que sentiu no coração o desejo de expandir suas ideias e ajudar as pessoas, né? Da mesma forma, o Mix, né, é um instituto, é uma escola, é uma franquia que está em todo o território nacional, de leste a sul, norte a oeste, todos os estados, inclusive Japão, Portugal, Angola, e é a única escola de curso profissionalizante do Brasil que já saiu além mar, né? Nós estamos já em outros países, com mais de 12 milhões de alunos formados
por nós. E aqui em Manaus nós temos uma unidade que fica na Torquato Tapajós, né, ali por trás do Denis Arrivaí, o técnico. E para a gente é uma honra muito grande estar aqui com o nosso parceiro, Senac, desenvolvendo, né, trazendo informações para agregar valor, agregar conhecimento e poder ajudar os jovens e também muitos pais de famílias a realizar seus sonhos através dos cursos profissionalizantes. Bom, nosso próximo participante, ele é um grande parceiro, né, da Valendo, João Fernandes. Ele que é professor da UEA, na Escola de Artes e Turismo, coordenador da pós em Gestão e Produção Cultural, criador e diretor do Centro Cultural Casarão de Ideias, participa de diversos grupos de pesquisa em âmbito local e nacional, doutor em Administração com linha de pesquisa em Cidades e Sociedade, atua nessa área com um recorte no Centro Histórico de Manaus, com diversos prêmios e participações em eventos locais, nacionais e internacionais, em negócios culturais e mercados da cultura, e diversos projetos na cidade de Manaus que aproximam a população do centro da cidade para curtir, compartilhar e consumir cultura. Seja bem-vindo, João. Eu que agradeço. Aqui, né, tá novamente, estive ontem, antes de ontem, né, nem lembro, mas é muito importante esse pensamento, esse momento, e eu acho que essa parte, né, é uma parte que também sempre é uma parte que me interessa, a questão da formação, porque também foi nesse lugar que eu construí o que eu desenvolvo hoje, né? Então, assim, o próprio Casarão é um recorte de um projeto, de uma disciplina que eu sou professor hoje, que é a disciplina de gestão cultural. Então, assim, foi uma atividade na sala. Imagine um projeto que você quer para a sua vida. Eu vou fazer aqui um projeto de um centro cultural. Saio da faculdade e digo, gente, cadê aquele projeto? Aí você sai catando, cadê o papel? E hoje o Casarão vai completar 14 anos. Né? Então, assim, acho que é bem importante a gente entender como, muitas vezes, esse lugar da formação, né? E, às vezes, sempre que eu digo, né, tem alunos aqui na plateia e tal, eu sempre digo, gente, faça um trabalho pensando que aquilo vai virar uma oportunidade. Porque, muitas vezes, é nesses ambientes que a gente vê, né, a oportunidade e passa a assumir esse protagonismo. E eu acho que minha carreira, né, nesses anos todos culturais e profissionais é muito sobre isso, percebendo as oportunidades e muitas vezes a ausência desses lugares de formação para ser esse trampolim no sentido de proporcionar cada vez mais uma imersão e o profissionalismo. Não, com certeza. E eu acho que nessa parte, né, e quando a gente fala de educação criativa, né, essa aplicação em projetos que a gente tem ao longo, né, de alguma disciplina, ela se mostra extremamente efetivo, né, na hora de absorção do conteúdo. Acho que a Sabrina até pode comentar um pouco, que eu acho que o projeto da Lazo surgiu, né, de um projeto. E, enfim, se você quiser comentar um pouco, eu acho que a gente precisa encontrar maneiras, né, dos alunos, né, do ensino, da gente estar sempre colocando em prática, né, e que isso acaba gerando e tudo mais. Gostaria que você compartilhasse um pouco desse surgimento da Lazo. É interessante porque eu acho que, pelo menos para a minha geração, né, o acesso à tecnologia ele é muito mais, né, diário. Então, a gente já pensar em criar um aplicativo já parecia mais, sabe, mais próximo, mais interessante. E surgiu também a oportunidade da gente fazer na nossa escola uma feira de ciências. E dentro de muitos temas, um dos temas era, né, educação e tecnologia. E a questão de você ter um pouco mais de informação em YouTube, no Google, sobre como programar, não é a minha área, com certeza, mas como programar, como fazer os textos, colocar isso em prática, eu acho que isso, querendo ou não, inspira a gente a querer criar algo diferente. Então, dessa necessidade de uma feira de ciências, mais a possibilidade de criar, eu sempre fui muito de me organizar. Eu gostava de preparar resumo, de preparar mapa mental, sabe, assim, de passar o que eu sabia. Então, eu acho que foi algo mais divertido para mim, natural, eu querer pensar em algo que pudesse combinar o acesso à informação de algum conteúdo específico com o uso do aplicativo do celular. Então, naquele momento, pareceu divertido, ao mesmo tempo vou cumprir minha tarefa e vou fazer o que eu gosto, que é preparar conteúdo e utilizar a tecnologia em cima disso. Então, eu acho que essa parte da criatividade me puxou para isso. E isso foi durante o ensino médio, né? Foi durante o ensino médio.
segundo ano para mim, terceiro ano para o meu sócio. Entendi. Então, incrível, né? A gente vê como que essas ideias, se você tiver, né, o suporte, a gente vai desenvolvendo e se torna, né, uma nova empresa, um novo produto, numa área tão importante. Bom, quando a gente pensa, né, em educação criativa, né, nessa aprendizagem criativa, eu queria, né, bater um pouco nessa tecla em relação às profissões do futuro, né, nas habilidades do futuro, né, o que eles chamam de soft skills. Então, quando vocês escutarem por aí sobre soft skills, lembre-se que são as habilidades do futuro. Eu trouxe aqui as 5 primeiras, né, que são as mais importantes. Para quem não conhece, as habilidades do futuro foram propostas pelo Fórum Econômico Mundial, e aí de tempos em tempos eles vêm renovando para que os alunos, os profissionais, eles saibam quais são as habilidades que vão ser mais importantes para o mercado de trabalho ali para frente. Bom, o primeiro deles é pensamento analítico e inovação. Inovação, basicamente, é um processo criativo com um valor econômico. Então, ali tem criatividade. O segundo é aprendizado ativo e estratégia de aprendizado. Então, para a gente elaborar uma estratégia de aprendizado, a gente tem a criatividade também, né, incluída. Resolução de problemas complexos. Esse também tem que ter um processo criativo intenso e, às vezes, até mais aprofundado, que a gente está realmente falando de problemas complexos. Análise e pensamento crítico. Também tem criatividade. E aí o último que eles colocaram, que era criatividade, originalidade e iniciativa. Então, por mais que a gente tenha aí a criatividade como o quinto, né, a quinta habilidade, quando a gente começa a analisar mais a fundo, a criatividade está em todas as habilidades, né? E aí, puxando um pouco agora para a Patrícia, eu gostaria de saber assim, como que vocês têm visto isso dentro do Instituto Mix, como que tem ocorrido essas qualificações para a gente estar mais próximo, assim, ter uma aderência maior a essas necessidades que o mercado está precisando. O Instituto Mix ele veio para apoiar realmente, né, o mercado, né, as pessoas que estão buscando aí uma inovação, exatamente nesse ponto. Porque algumas pessoas têm receio de perder o seu emprego. Hoje é industriário, hoje trabalha empregado em alguma outra atividade e já estão buscando aí a criatividade e uma inovação justamente para buscar profissões que vão os garantir no futuro, né? Então, hoje, o Instituto Mix ele atua de forma um pouco inversa, né? Porque, vou dar um exemplo de mim, eu tive que ralar muito, né? Muitos jovens estudantes estou vendo aqui, parabéns por estar aqui participando, aprendendo, conhecimento é sempre bom, né? Então, eu ralei muito, gente, muito. Teve tempo que eu nem tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para a faculdade, sério. Eu lembro benzinho que eu tinha que emprestar, teve uma vez que eu tive que emprestar 5 centavos, em 1900 bolinha atrás, para eu completar a passagem de ônibus para eu ir para a faculdade. Então, todos os jovens de hoje passam por dificuldades também, né? Tem os troncos e barrancos para chegar no objetivo. E eu ralei muito, foi um estudo atrás do outro, e buscava, e fazia pós-graduação, e fazia curso, e estudava. O doutor aqui que eu diga, né, doutor? Estudou pra caramba. Então, eu fiz esse caminho, gente, que é um caminho comum, o caminho normal, o caminho correto a seguir, né? Você estuda, rala pra caramba, e aí você vai buscar o mercado de trabalho. Né? Mas você sabe que quando você está estudando ou termina a faculdade, você vai ralar. Você vai buscar um emprego, ou preferencialmente dentro da tua área, ou não, a maioria não consegue dentro da sua área. E quando consegue, gente, é aquele empreguinho pequenininho, não desmerecendo os empregos, tá, gente? Mas não é aquilo que você gostaria. Não é aquele salário que você está buscando, é aquela coisinha mirrada mesmo, é o que tem. E aí você pega com todas as garras possíveis, porque, apesar de ser só aquilo que tem, mas tem um monte de gente querendo. E tu teve a felicidade de pegar, e aí você agarra, né, com todas as suas forças. Então, eu fui neste caminho e cheguei aonde eu cheguei com muita dificuldade, muita mesmo. E hoje, o Instituto Mix ele vem inovar. Né? As pessoas, alguns pais de famílias, industriários e até jovens, né, bem jovens, que me admira muito, como a colega aqui, que estão buscando o caminho inverso. Ou seja, não que a faculdade não seja uma prioridade, mas a realidade dos nossos jovens de hoje, o pai de família, não tem dinheiro para bancar uma faculdade, gente, particular. Essa é a realidade da maioria da nossa população. Não tem mesmo. Né? E também não tem condição de bancar um cursinho para poder fazer uma pública. E, quando concorre,
as vagas são muito poucas para toda a população. Então, hoje, os nossos jovens e pais de famílias, né, estão buscando o quê? Fazer o caminho inverso. Primeiro, ganha dinheiro e depois paga a faculdade que quiser depois. Né? Se estrutura, muitos já são pais de família, então a prioridade é o quê? A família. A prioridade é o quê? Pagar as contas. Né? Então, a maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que estão cheias de ânsias, pessoas que estão ali com muito desejo, com muita gana, com muito sangue no zóio mesmo, para abrir o seu negócio, a sua portinha, para ganhar o seu dinheiro, ser empreendedor, gerar emprego, gerar renda e depois estruturar a sua vida pessoal. Então, ela prioriza, né, essa parte da estrutura financeira para depois estruturar a parte educacional. Então, o Mix ele entra para formar essas pessoas de forma assim rápido, em cursos rápidos, porque o mercado é sedento. Então, essas pessoas abrem o seu negócio, às vezes até enquanto estão estudando. Enquanto, não precisa nem finalizar o curso, né? Quando finaliza, se certifica e aí avança muito mais. Mas é isso que o Mix faz, ele transforma vidas através, né? Ele realiza sonhos e transforma as vidas através dos cursos profissionalizantes. Posso dar um exemplo rapidinho? Claro, por favor. Tem uma senhora que vendia trufa, né? Umas trufas maravilhosas no trânsito, e ela nos procurou para fazer o curso de confeitaria. E as trufas dela não era trufa normal, que a gente compra qualquer trufa, por aí não. Era uma trufa diferenciada, gourmet, deliciosa, etc. Então, ela nos buscou para fazer o curso de confeitaria, porque ela tinha esses dotes empíricos que ela aprendeu sem fazer curso nenhum. Então, ela já tinha mão boa. E aí ela se profissionalizou e hoje ela tem 3 confeitarias. 3 independentes, já tem o seu dinheirinho aí, sua fonte de renda, já consegue sustentar a sua família, dar uma boa escola e faz a faculdade dela, que tanto, né, sonhou um dia aí de forma mais tranquila. Legal, não, exemplo maravilhoso. Depois a gente até, se quiser compartilhar mais exemplos, eu acho que é sempre legal, porque, né, dá uma estimulada, né, dá uma instigada nas pessoas. João, você, né, que é professor doutor da UEA, está na academia, como que você tem entendido assim, como a situação atual da academia em relação à criatividade, em relação às disciplinas? Você vê que tem algum direcionamento para a gente adentrar nessas habilidades do futuro? Na escola, eu já fazia, eu sou, né, pela minha idade, cabelos aqui, então, por exemplo, a gente fazia os cartazes para apresentar o trabalho. Então, eu sempre tive a letra bonita. Então, eu fazia os cartazes e já cobrava. Sempre empreendia ali dentro das histórias. Então, assim, fazia animação, fazia já... Então, quando eu terminei, na época, era o 8º ano, né, 8ª série, para o meu 2º grau, eu já fui para uma escola ganhando para fazer parte do curso de teatro, o grupo de teatro da escola. Então, eu já ganhava, né, com 16, 15 anos, eu já tinha um salário por ser artista. Então, eu sempre entendi que era a minha profissão nesse sentido. E lá na universidade, né, eu tenho também o privilégio, eu sou um aluno da UEA que virei professor. Então, quando eu saí do curso de dança, me formei, 6 meses depois eu voltei como o primeiro egresso concursado para o curso que eu tinha sido aluno. E venho construindo. E tenho esse prazer de estar dentro da Universidade de Artes, né, lá é o curso de Artes e Turismo, mas sempre tenho o último ponto que você toca aí das profissões, converso diariamente com todo mundo. Esse lugar da criticidade, né, a ampliação da criticidade e de olhar do mercado, ele é para além das cadeiras de qualquer lugar, seja de qualquer formação. Porque esse lugar também é um lugar que é construído a partir do que você consome no seu dia a dia. Né? Do lugar que você se retroalimenta, isso diretamente proporciona em você um impulso para perceber os lugares diferentes. Então, a gente, hoje, nas disciplinas, eu sempre falo disso. Não é só o que está ali, é para além do que está ali. Esse é, muitas vezes, o lugar que a gente precisa perceber enquanto mercado criativo. Porque, por exemplo, a própria trufa, né? Às vezes eu digo muito, tem um monte de gente que faz empreendimento e vende cupcake lá na sala. Mas, assim, qual é a diferença de comprar um e outro? Vai ter que ter esse que seja mais especial. Então, eu acho que a gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso para se colocar no mercado. E eu acho que, e aí quando eu construí a pós-graduação em gestão e produção cultural,
era muito isso. Eu queria ampliar o olhar e a criticidade para os profissionais. Eu não vou devolver o melhor profissional para o mercado, mas eu queria minimamente que ele encontrasse novos conteúdos que talvez na diária dele ele não visse. Então, acho que isso é muito importante. E esse, talvez, hoje, dentro da universidade, muitas vezes, seja a minha maior crítica, né? A universidade, aí, como um todo, ela, às vezes, ainda é muito lenta para acompanhar a mobilidade da cultura, né? A cultura é ali algo em movimento. Então, às vezes, a universidade ela não dá tempo, e a gente entende. Você não tem como ter todos os profissionais da área, você não tem como dinamizar tudo, mas, às vezes, a gente não se comunica. Né? Por exemplo, você é da UEA, né? Curso de administração. Então, por exemplo, eu acho super que falta, lá na administração, alguém da cultura falando sobre as disciplinas de gestão de cidade, de pensamentos e tudo mais. Precisa do pessoal da administração, lá na cultura, falando sobre planejamento estratégico, plano de negócio. Então, assim, e a gente, e às vezes eu até brinco, nós somos filhos todos do mesmo pai, porque quem paga é o mesmo poder público, mas parece que a gente não foi apresentado os irmãos. Então, essa dinâmica é que poderia proporcionar, e aí talvez seja a diferença quando a gente vai para o universo americano de ensino, que você tem ali todas aquelas disciplinas e você vai modulando sua vida a partir do lugar que você quer conectar. Então, eu acho que talvez a gente, e às vezes eu digo isso, gente, cuidado, não fique aqui 4 anos para depois fazer um outro trabalho. Só fique aqui na faculdade de artes, os alunos estão aí, né, às vezes eles escutam falar isso. Só fiquem aqui se você achar que isso aqui vai ser potente. Porque depois você vai perder 4 anos da sua vida, embora eu acho que nunca seja perdido, se você sabe fazer essa ressignificação dos conteúdos e dos conceitos. A maioria não sabe, porque vai ali, absorve e passa adiante. Então, eu acho que é muito entender esse lugar da criatividade hoje, do mercado, e eu percebi muito isso. Quando eu estava lá no programa de doutoramento, né, não era minha área de formação, administração, e eu fui para o doutorado de administração. Né, então, eu não rolei nada a ver com nada. Quando eu dizia para as pessoas dizem, mas tu não é das artes? Eu digo, gente, as artes precisam ser administradas por alguém. Então, eu vou pegar aqui os conceitos do pessoal de 4 rodas, das tecnologias, de tudo, e vou aplicar a cultura. Mas era isso. E eu ficava, às vezes, observando os administradores, todos já eram profissionais do mercado, e ali eles falando, opa, isso me serve, isso não me serve. Aí eu não dava atenção, isso serve. Então, eu acho que hoje, um bom profissional dentro do mercado, na formação, daí eu estou falando da universidade, né, da academia, dessa homologação, que às vezes a gente precisa, mas eu acho que o profissional hoje, em qualquer mercado, assim como o profissional que vai ser formado, o professor que está formando, se ele não tem um olhar, né, uma quinosfera 360 graus sobre o ambiente, você vai continuar só apresentando o lugar que você conhece. E, às vezes, o lugar que você conhece é limitado, porque você não dá conta de tudo. Então, hoje eu tento sempre conectar as pessoas, fazer com que elas conheçam outras pessoas, né? E aí, acho que isso potencializa a pessoa que a gente quer formar. Porque também é minha responsabilidade chegar num ambiente e encontrar alguém que eu formei potente, ocupando lugares. Eu fico extremamente feliz quando eu passo em algum lugar. Professor, às vezes eu não lembro de todo mundo. Mas você vê que ali tem alguém que conectou informações e criativamente construiu um ambiente para esse lugar. Então, eu acho que sempre, por isso que acho que a gente não precisa ter essa coisa da universidade, tem que ser a graduação, mestrado, a especialização, tudo na mesma área. Não, gente. Você tem que diversificar justamente para ampliar as suas potencialidades de saber. Se você fica só conversando com os seus, chega um momento que você nem tem mais o que conversar. Então, eu penso isso, e sempre vai ser minha crítica à universidade, aos meus colegas de trabalho, é a minha praxis diária, é a minha reflexão, como eu estou ali inserido, o que de novo eu estou levando, qual é o lugar que eu estou ampliando. Então, hoje eu penso muito nisso e tento fazer isso dentro da universidade. Né? Por exemplo, hoje foi aprovado o curso de audiovisual da UEA, volta a funcionar, um projeto que eu construí, porque entendo a necessidade do audiovisual dentro do novo mercado, que é esse que está atuante. Então, a gente precisa entender quais são as ferramentas,
né, para que a gente possa proporcionar aos outros o mesmo lugar de saber e de compartilhamento. Eu digo hoje, ninguém precisa mais de conteúdo. É só dar um Google que você sabe tudo. O que hoje a gente precisa é onde está a informação daquilo. Então, se você sabe onde está a informação, você ganha o mundo, né? Eu tenho mais ou menos hoje esse pensamento. Depois de... eu comecei a dar aula com 17 anos, né? Hoje eu estou com 45. Então, você vai entendendo coisas, metodologias que vão sendo somáticas, né? Elas vão lhe aprimorando. Não, eu acho super interessante essa sua fala, João, porque aqui na Valendo, a gente sempre, quando a gente fala sobre criatividade, né, ou confiança criativa, né, eu acho que a gente tem um papel muito importante da gente conseguir estimular essas três frentes principais que a gente gosta de falar sobre confiança criativa, né, que são as experiências que os alunos e que as pessoas tiveram, né, as habilidades que elas foram, né, aprendendo ao longo da vida e a sua cultura. Né? Isso é uma das coisas que veio, né, do outro painel que a gente conversou sobre valorização da cultura amazônica. Inclusive, você, se não assistiu, é o painel número 3, que também teve a participação do João, que foi uma aula. E aí, então, eu acho que é muito interessante, né? Porque o professor ele tem esse papel de estimular, né? E muitas vezes até de fazer um resgate dessa confiança criativa. Né? Eu acho que hoje, quando a gente analisa o mercado de trabalho, o mercado educacional, a gente vê que muitas vezes a gente acaba... às vezes matando a criatividade das pessoas aos poucos, né? Então eu acho que a gente também tem esse papel importante, né, de ir resgatando e estimulando, e aí eu acho que essa sua fala ela é perfeita nesse sentido. Agora eu queria falar um pouco, né, a Patrícia ela trouxe, né, a questão da realidade, né, da nossa realidade como sociedade, e um dos dados que eu vou trazer de novo, né, para vocês é a questão do número de jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham e nem estudam na Amazônia Legal. Esse número hoje ele está girando em 1,6 milhões de jovens que não trabalham nem estudam. Esse número aqui no estado do Amazonas ele gira em torno de 200 a 300 mil pessoas. Né? Então a gente está falando aí de um número gigante de pessoas que poderiam estar estudando ou trabalhando e não estão fazendo isso. Se a gente olhar e fazer uma comparação, a gente conseguiria encher mais de 5 estádios da Arena da Amazônia com esse perfil. Né? E aí, eu acho que é importante sempre entender, né, o que está acontecendo, e eu só queria aprofundar um pouco nesses dados, porque eu acho que é importante, que cai justamente, né, nessa situação onde as pessoas estão. Quando a gente analisa, né, quem são essas pessoas, mais de 65% são mulheres. Né? E aí, quando a gente vai entender o que está acontecendo, se a gente olha aqui no Amazonas, no ano passado, se eu não me engano, de todos os bebês nascidos vivos, 23% vieram de mães adolescentes. Isso gira em torno de 20 mil bebês nascidos dessas mães. E aí o que acontece? Essa mãe ela já tem o filho na adolescência, ela vai ter que criar esse filho, depois ela vai ter que estudar, e aí esse é um, né, dos públicos que acaba não tendo, né, uma forma suficiente para você se realocar, para você estudar. Eu estou falando isso, gente, porque esse é um desafio que a gente tem, né, daqui para frente. Então, a gente precisa usar a criatividade para a gente começar a acessar esses públicos, conseguir entender o que precisa, o que falta. Estão acessando as ferramentas que o Estado proporciona, entendeu? A gente precisa começar a fazer essa análise para a gente começar a ter planos efetivos, porque enquanto a gente está conversando, as pessoas estão aí, entendeu? Então, eu queria frisar esse dado, né, aqui nesse fórum, porque eu gostaria muito que a gente refletisse sobre esse tema, né? Como que a gente consegue acessar todos esses jovens que poderiam estar, cara, voando. A gente falou no painel passado sobre tecnologia, sobre o mercado de gamers, e aí eu também queria conversar um pouco com você, Sabrina, desse desafio que você tem encontrado pelo interior do Amazonas. A gente tem conversado, perguntei para vocês quantas cidades vocês atendem e tudo mais. Se você puder trazer um pouco dessa perspectiva, vai ser muito rica. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre como a gente consegue, de maneiras diferentes, impactar alunos de realidades diferentes. Que a gente mais facilmente consegue conversar com um aluno daqui, de Manaus, que tem acesso... Tem computador em casa, tem celular próprio, tem internet cabeada e tal, está lá funcionando toda hora, 24 horas no Instagram. Com ele, a gente conversa mais facilmente.
Mas com alunos de uma cidade menor, do interior, que a gente só chega por barco, por lancha, né, como que a gente, que é um ambiente online, pode levar o conteúdo para ele? Então, hoje, a LASO já tem ou teve alunos presentes em 29 dos municípios que a gente tem no Amazonas. Né, a gente tem uma grande quantidade de alunos de Taquatiara, de Parintins, que é mais Manacapuru, mas também temos aqueles São Gabriel da Cachoeira, Coari, né, temos alguns mais distantes, alguns mais próximos, mas eu acho que a gente acabou criando uma rede de conexão com esses alunos, facilitando a conversa com eles na hora de explicar o conteúdo, né, tornar um pouco mais acessível a informação, preparando materiais também físicos. A gente prepara as apostilas físicas, porque eu entendo que não é 24 horas na internet para alguém que mora, por exemplo, em Itacoatiara. Então, ele precisa de algo palpável para ele ficar estudando. Então, a gente prepara o material em texto físico, a apostila de questões. A gente faz as orientações mesmo para ele criar em casa técnicas de estudo com que ele possa fazer. E tenta facilitar ao máximo a entrega para ele. Então, a gente vai na rodoviária, quando dá para ir de ônibus. A gente vai no porto, quando dá para ir de barco, lancha. E tenta hoje entregar o mais fácil para ele o acesso ao conteúdo e também com um preço mais acessível. É claro que a gente, hoje é uma pauta que eu bato muito, é que a gente precisa de mais ajuda para alcançar mais municípios. Porque é uma coisa custosa para a gente hoje. A entrega, o preparo, é realmente um investimento. Então, para que a gente possa estar mais próximos deles, a gente tem que ter um apoio, uma rede de apoio nesse sentido. Então, a gente conseguiu criar ferramentas legais para eles, que são palpáveis, que não dependem só da internet, o que é o justo para eles, mas ainda falta o mais, que é com a ajuda de, não sei, programas, iniciativa do governo, enfim, a gente pode procurar alternativas. Mas hoje já é interessante, é gratificante para a gente ter dado esses pequenos passos e estar projetando algo maior agora, que é estar em mais municípios. Patrícia, uma das coisas que eu queria começar a conversar contigo é em relação ao como que o mercado tem visto a economia criativa. Eu digo assim, em termos de habilidades, eu sei que você trabalhou com recrutamento, não sei se você trabalha ainda, mas como que as empresas têm olhado essa habilidade e criatividade na hora de contratar, né, a mão de obra ou a força de trabalho? Olha, está em jogo a qualificação profissional. Você acabou de falar como que a gente pode atingir esse povo aí, gente. Né? Tem um monte de gente fora do mercado e um monte de gente que não faz curso nenhum, que não estuda, que não trabalha. Né? E quando a gente vai recrutar, eu sou um mix de profissões de uma pessoa só. Né? Eu trabalho com recrutamento e seleção, faço gestão da escola, sou consultora executiva de algumas empresas pela parte da manhã, então canto, então faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Ó, sou da arte também, tá, professor? Me chama, me contrata. Então, assim, ó, a gente precisa, né? Todos nós, eu estou falando de mim, mas se a gente for perguntar aqui, todo mundo faz de tudo um pouco. Você é um artista, nós somos artistas, né? A gente faz de um tudo pouco. Nós temos o que a gente gosta de fazer. Cada um aqui, se eu for perguntar, eu gosto disso, uma coisa certa. Mas, paralelamente a isso, cada um aqui tem alguma coisa que gosta de fazer. Um gosta de cantar, o outro gosta de fazer bolo, o outro gosta de, né, fazer teatro, etc. Sempre tem algo artístico na gente. Mas, olhando para esse lado, para responder a sua pergunta, realmente nós temos bastante pessoas fora do mercado e sem fazer curso. Nós temos um público que nem sequer o ensino médio concluiu. Perdeu a chance, a oportunidade de estudar, ou parou no tempo. Por quê? Porque são pais de família na adolescência. Nós temos esse cenário, é uma realidade na nossa escola, né? E esses jovens, eles buscam o Instituto para que eles possam se profissionalizar, ter aí sua independência financeira e levar o leite, né, para dentro de casa. É isso. E, nisso, o que acontece? Eles vão lá com uma esperança, é aqui, é agora que eu venço. Né? E, quando eles formam, porque a gente tem formatura e tudo, usam beca, capelo, e é um sentimento que a gente, né, compartilha com eles compartilham conosco, é a primeira formatura deles na vida deles. Nem de ensino médio a pessoa teve, mas teve do curso profissionalizante. Então, a pessoa veste aquilo ali, e aquilo ali é todo o empoderamento dela.
dela, né? Da pessoa que está formando ali. E a gente percebe quão bom é ajudar essas pessoas, né? Transformando esses sonhos em realidade. E depois, por exemplo, agora eu vou usar um exemplo, você falando da criatividade, nós recebemos uma aluna, também mãe de família, uma jovem, bem jovenzinha, mas que já era mãe, né? E precisava se profissionalizar. Por quê? Porque o esposo era industriário e eles viviam só com aquele salário. Tinham um dinheiro a mais quando ele fazia extra, tá? Mas eles tinham 2 filhos pequenos e ela dependia 100% dele para tudo, para todas as suas necessidades de mulher, e para as crianças, e para casa, e etc. E ela nos buscou, porque ela estava desesperada, ela viu, né, o Instituto Mix em alguma rede social, falou, é agora, porque eu tenho um dom. Né? Eu não sou profissional da área, mas eu tenho um dom para maquiagem. Eu sei que eu tenho. Eu olho no YouTube, eu já faço gatinho, eu já faço a maquiagem, já ponho o cílio. Eu só preciso me profissionalizar e aprender mais, para que realmente eu consiga ser independente. E ela nos buscou. E, quando nós fomos conversar com ela, para fechar o pacote e tudo, ela disse, olha, eu vou levar para o meu marido, porque eu dependo dele. E, ao chegar em casa, ela se deparou com um constrangimento, né, por parte do marido, mas também uma decepção, porque ela foi toda empolgada e levou um não e um banho de água fria, porque ele, na mesma hora, replicou, você está doida, mulher? Você quer realmente tirar uma parte da nossa única fonte de renda para você ser maquiadora, desdenhando. Maquiadora? Me poupe, isso aí não dá nem dinheiro, isso nem é profissão. Né? E aí ela voltou na escola chorando para desfazer o que ela tinha feito, porque ela tinha assinado todo dia um pré-contrato e tal. Aí eu ouvindo aquilo ali, aí eu falei, esse cara te ama mesmo? Ele é teu marido, tu gosta dele? Vocês se amam? Vocês são família? Aí eu comecei a interrogar. Não, ele gosta de mim, me ama, tudo. Aí lá entra a parte da psicologia ativa, né, da neurolinguística, entra tudo aí para ajudar a pessoa. Eu falei, pois ele te ama, você vai voltar com ele, levanta essa cabeça, para de chorar. Vá com ele, diga, se você precisa investir em mim, tá? Volte lá e diga, eu sou sua esposa e eu quero lhe ajudar a pagar as contas, sustentar a nossa família, para nós ganharmos mais dinheiro, porque o que você ganha não dá. E eu quero que você confie na minha palavra e no meu potencial, que eu tenho certeza que eu vou conseguir ser um apoio para você. Fale isso. Se ele te ama, ele pode até murmurar um pouquinho, mas ele vai investir em você. Vai lá e fale isso. E ela foi lá. E no outro dia, ela veio se inscrever. Ela falou, olha, ainda ficou meio assim, mas eu fui e falei com toda a autoridade de mulher que eu sou, de mãe. Cheguei lá, amor, investe em mim. Eu falei, então ele te ama mesmo. Né? E aí ela se matriculou, gente. Aí primeiro ela fez a maquiagem, aí durante o curso, como ela já tinha algumas habilidades, o que ela fazia? Ela era aplicada demais, gente. Ela aprendia um negócio, ela já fazia melhor que a professora. O que acontecia? Ela foi vendendo o serviço dela antes de concluir o curso. Ela já foi vendendo para os vizinhos, para os colegas, alguém que ia noivar, casar, fazer debutante, e foi fazendo, comprou a malinha dela, usava emprestada, aquelas esponjinhas toda velha, e ela foi comprando devagarzinho, não demorou muito, ela fez o design de sobrancelhas, fez cílios, fez cabelo, fez tudo, ou seja, ela se transformou numa profissional completa. Ela ia na casa de uma cliente, ela não fazia só a maquiagem, ela fazia os cílios, ela fazia a sobrancelha, fazia um penteado belíssimo, ela era uma profissional completa, porque o Mix, ele instiga o profissional a buscar mais conhecimento, né? E o que acontece, gente? O que acontece? Essa mulher, ela guinou, ela simplesmente teve o sucesso que ela buscou em pouco tempo, em menos de um ano. Ela fez todos os cursos que eu acabei de citar, em um ano, ou menos de um ano, todos os cursos, e em menos de um ano ela já estava ganhando dinheiro, ela já era independente. Ela não tinha mais aquela malita, ela tinha uma malona grande, ela abria assim, aquela mala preta linda, cheia de maquiagem, tudo, ela tinha tudo. Ela é um exemplo para a gente lá, e eu estou usando ela como case de sucesso aqui, mostrando para vocês que tudo é possível para aquele que realmente confia no seu potencial. E o que acontece, gente? Ela, inclusive, tinha um assistente que andava com ela para o lado e para o outro, ia na casa da noiva, fazia o noivo, fazia a madrinha, fazia os padrinhos, né? Fazia a mãe da noiva, fazia completo. Então, ela ganhava, num dia, o que
uma pessoa normal ganhava em um mês todo, num dia. Então, ela ficou independente, ela tinha o dinheiro dela, né? E tinha ainda um secretário que andava para lá e para cá com ela, carregando aquela maleta pesada, as Lig Light, aqueles instrumentos, porque ela tirava foto também, fazia tudo para postar no Instagram. E adivinha quem era o secretário dela? Exatamente, o marido dela. O marido dela largou o emprego e foram viver a vida de maquiagem. Os dois. Ele largou mão do emprego para ficar com ela, para que nesse negócio, que é o empreendedorismo deles, tivesse mais sucesso. Ele largou o dinheiro e ganhava um dinheiro junto. Ela já pagava ele. Né? Então, isso aí é empreendedorismo, isso aí é potencial. Isso quer dizer que não importa se a pessoa não tem um certo estudo, ainda não concluiu uma faculdade ou ensino médio, não possa ter sucesso numa profissão. Pode, basta querer e também dar passos, porque tem estrutura, o mercado tem também órgãos, né, tem instituições que oferecem aí muita base, como o Senac, e outras instituições que oferecem base para que essa pessoa, esse jovem, consiga ter acesso. João, você falou um pouco, né? Eu acho que eu queria conversar contigo sobre esse modelo assim conteudista que a gente tem hoje, que eu acho que é a principal forma de acesso, né, à universidade. Então, a gente vai aprender física, química, matemática, geografia, a gente vai decorar essas informações, né? E no final a gente vai prestar uma prova e aí nesse dia a gente vai, não nesse dia, pode ter primeira e segunda fase, mas assim, nesses dias a gente vai definir se a gente vai ou não para o ensino superior. Eu queria entender um pouco, né, da sua experiência, o quanto que esse modelo conteudista, ele às vezes pode estar um pouco descolado com essa realidade que a gente tem de criatividade, sabe? Mesmo com a tecnologia, né, que a gente falou que precisava decorar, mas hoje a informação está na palma da mão, né? Como que esse modelo ele pode impactar, sabe, nessa parte de habilidade e criatividade? Então, eu acho que, na verdade, o modelo de ensino ele precisa ganhar uma nova roupagem, né? Ele precisa encantar novamente. Ele precisa fazer com que as pessoas sintam o desejo de ir para a escola, ir para a faculdade, tudo mais, né? Eu lembro quando eu era pequeno, assim, vai mudar de série. Eu ficava esperando, comprava o caderno de 4 matérias, 10 matérias, queria saber o nome do professor para botar ali naquela primeira folha. Então tinha um encantamento. E hoje, quando a gente chega muitas vezes em cursos, em universidades, você tem ali uma coisa, às vezes, já muito orgânica, porque funciona, mas atrativamente ela vai se perdendo, às vezes, ao longo do semestre, ao longo dos 4 anos de faculdade. Então, é claro que também que se você está num lugar que você ainda não entendeu o que você está lá, pode ser o mais atrativo do mundo, nunca vai lhe agradar, porque às vezes você está ali completamente à toa, né? Então, eu acho que, pegando o que a Sabrina falou, e acho que a pergunta inicial, eu até queria falar sobre ela, mas assim, como você está me dando, eu vou pegar essa para responder a outra e juntar todas. Pegando aquele dado que você falou no início, eu acho que hoje a gente precisa realmente de maior investimento, né? Numa das políticas públicas de democratização e acesso. Porque são esses lugares que vão transformar todo o potencial criativo, né? Porque está tudo ali. Mas, muitas vezes, aquele ali vai ficar ali por não ter uma porta aberta por alguém. Então, quando você fala esses dados de 200 mil pessoas no Amazonas e 65% mulheres, por exemplo, no curso de dança, a gente tem várias meninas que ficaram grávidas no decorrer da universidade. Algumas estão lá, a gente criou o menino, né? A criança vem, bebê, a gente pega no braço, a gente segura, a criança chora, a mãe sai lá fora, fica lá um pedaço, volta, troca a fralda ali, tem maior rolê. Porque essas têm desejo de finalizar. Muitas somem da universidade, porque vão ter que fazer o corre de sustentar a criança, porque muitas vezes elas estão ali com alguém, depois esse alguém sai e fica na mãe, né? A mãe vai carregar toda essa responsabilidade. Então, por isso que pensar esses modelos criativos de conteúdo também aproximam a relação com as políticas públicas, porque aí você encontra dentro da sala de aula possibilidade para entender como você vai continuar inserida naquele lugar.
né? Como aquilo vai continuar sendo inclusivo? Porque senão o conteúdo vai o tempo inteiro lhe dizer, o próprio conteúdo vai lhe dizer que você não vai mais poder vir com a criança. Porque ele vai dizer, cadê o trabalho? Cadê o fichamento? Cadê o negócio? Cadê o resumo? Cadê mais o quê? Que hora que eu faço? Então, assim, quando a gente pensa nesses modelos de conteúdo e entende, aí, claro, a mediação também é muito importante. Quem são esses professores, educadores, mediadores, seja qual for a nomenclatura, que vão possibilitar o diálogo? Porque quando um projeto que surge no ensino médio, mas que hoje está dentro da universidade, porque é aluno da universidade, a universidade não percebe esse projeto para se até mesmo, vou fazer a parte negativa da história, até mesmo para se autopromover em cima de um projeto do outro, ela não percebe que ali tem jogo para todo mundo ganhar. Né? Então, eu acho que também tem isso, muitas vezes, em quem está nessas posições. Não perceber ali, aí talvez um pouco disso, né? Quem está nessa posição de CEO, ali de gestor, de não perceber que ali pode dar um bem bolado para você, para sua empresa, mas vai beneficiar alguém, que não é feio. Né? Não é uma coisa que você tem que ser o tempo inteiro benevolente e fazer tudo porque você é uma pessoa que tem compaixão. Não é também só isso. Tem uma coisa de negócio. Então você vê as grandes empresas, tem ali berçário, creche, não sei mais o que, não sei mais o que, porque sabe que a produtividade vai ser maior, porque essa mãe vai estar confiante que a criança vai estar bem. Então, assim, ela vai trabalhar o dia inteiro, vai produzir mais, até mais vai bater a meta, dobra a meta, né? Vai fazer tudo isso porque aquela criança está ali, foi alimentada, tomou banho, está nos cuidados. É diferente de você estar no seu local de trabalho e a sua criança está numa casa que 7 famílias, que às vezes você nem conhece, dividem o mesmo lugar. E aí, diariamente, a gente vê o quê? O índice gigantesco de violência infantil, né? Abuso sexual e tudo mais. Então, como é que uma mãe vai estar bem estudando, vai estar bem trabalhando, se ela não tem um comportamento? Então, o conteúdo, seja na educação do ensino básico, seja na educação superior, ele precisa entender também quem são esses novos públicos. Você não pode achar que na sua sala de aula vai ter pessoas completamente conectadas com você, porque essas pessoas, né, e aí uma coisa meio que uma educação freiriana, essas pessoas vêm cada um com seus históricos para comungar ali daquele local. Então você não pode, quando ela fala da mulher que teve a questão com o marido e tudo mais, jamais você vai poder esquecer essa etapa, porque é uma parte muito forte na tomada de decisão. Então, hoje, quando a gente vê esse público afastado, e que isso é um dado que o poder público tem que cada vez mais, né, compreender, mas é muito isso, de como, e aí a criatividade, né? Qual é a forma de ter essas pessoas? É ter mais bolsas de pesquisa? É ter bolsa de acompanhamento? Sei lá. Então, pensar todo esse público é entender que essas pessoas, né, vão voltar capacitadas para o mercado de trabalho. E aí não é que tudo tem que virar mercado de trabalho, porque nem todo mundo tem que ser uma máquina. Mas, minimamente, você vai entender que essas pessoas vão produzir mais, seja ele recursos, né, criativos, intelectuais, de inovação, seja qual for, mas essas pessoas elas vão ter mais possibilidades de fazer com que o ambiente que aquela criança dela vai encontrar como adulto seja melhor do que quando ela estava sozinha. Então, acho que também pensar isso dentro da escola, e às vezes a escola que a gente, né, os cursos mesmo, às vezes tem curso, né, tem cursos que a matriz curricular é a de 1978. Nós estamos em 2023 e as disciplinas têm o mesmo inventário, né? Gente, bota uma vírgula e coloca inovação, pelo menos para dizer que, né? Então, assim, isso também reflete ainda a ausência da criatividade dentro das instituições empresariais, dentro das empresas, né? E porque também, muitas vezes, esse pensamento de criatividade não pode ser o divertimento, não pode ser o entretenimento. É pensar a criatividade como profissão, como meio de, né, emprego e renda, porque é isso. A criatividade, no meu caso, né, eu trabalho com isso desde os 13 anos, nunca foi um divertimento. Né? Claro que eu me divirto no meu trabalho, faz parte. Né? No meio ali de um show, eu faço alguma coisa, bebo uma cerveja, tal, e ok. Mas eu sempre entendi que era profissão. Então, assim, eu acho que também todo mundo precisa entender a criatividade como profissão, para que o mercado de trabalho
tenha um respeito pelo profissional. Porque muitas vezes é isso, os alunos do curso de teatro, de dança, de música, né? Você faz o quê? Não, eu faço curso de dança. E tem curso de dança? Tem. E o que o curso de dança faz? Você só dança? Não, a gente tem um monte de disciplina teórica, tem anatomia, tem biomecânica, tem não sei mais o quê, não sei mais o quê. Ah, você faz um curso de teatro. Então, assim, as pessoas também precisam entender que você está passando 4 anos se potencializando para transformar um mercado. Então, a partir do momento que você entende isso, você vai fazer o processo contrário, né? Então, as instituições elas precisam diariamente fazer esse processo contrário para saber o que elas querem realmente. O que a gente está pensando aqui quando a gente faz um curso de maquiagem? Né? Ah, é só para ganhar dinheiro? É mais do que isso, né? Tem uma coisa de transformação de vida, bem-estar, né? Tem várias questões que estão ali intrínsecas. Então, a gente precisa sempre, e isso é uma coisa que eu faço muito, né? É para além, vou fazer agora, a gente vai fazer juntos o evento no domingo de encerramento, Te Encontro na Barroso. É botar um monte de gente na rua dançando e ficando louca? Não. Né? Tem uma ocupação de espaço público, tem uma reflexão sobre o centro da cidade, tem um pensamento de criticidade de ocupar os lugares para construir políticas públicas. Então, tem várias nuvenzinhas para serem preenchidas. É claro que a pessoa mais inicialmente diz, vamos que vai ter festa. Também faz parte. Né? Tem que ser festivo. Né? Celebrar é ser festivo. Então, eu acho que essa questão dos conteúdos, né, são sempre muito importantes. As nomenclaturas, eu particularmente tento, né, nas minhas aulas, na minha sala, ser sempre contemporâneo. Às vezes a gente está falando de história da educação lá do século XVI, mas eu digo, vamos fazer o recorte com o dia de hoje. O que aconteceu aqui? Vamos conversar. Não quero que você decore data. Não precisa para mim. A data é só depois você botar no Google e vai saber o dia. Eu não quero, isso não vai mudar a sua vida. Mas é como aquele acontecimento chega hoje e se descola e você faz uma retroalimentação. Então, eu acho que também é um pensamento nosso, né, que uma futura administradora, que pode ser professora, que está aí. Então, assim, acho que às vezes é uma missão, né, nossa de mediar essas questões, mas ampliando a conversa. Porque se você não amplia, aí a gente vai ter. Porque muita gente sai por vários negócios, várias questões, mas a evasão escolar também, principalmente no segundo grau, ela tem aumentado gigantescamente. Porque o mercado precisa, essas pessoas precisam trabalhar para se sustentar, mas, em outro momento, a gente conseguia fazer as duas coisas juntas. Né? E não foi todo momento que foi ruim ou foi bom. Então, acho que precisa haver essas conexões, e aí é uma função do poder público mesmo, fazer esses estudos, essas análises, levantar dados e fazer investimentos assertivos. Porque eu acho que também é isso. Muitas vezes, os investimentos eles são aleatórios, no sentido de faz muitas coisas que poderiam ter feito uma com mais potência. Então, hoje eu penso muito nisso, né? De como os investimentos serem cada vez mais assertivos para que a gente faça, em menos tempo, um trabalho que vai precisar de mais dinheiro, é claro. Né? Então, toda vez que é menos tempo, é mais dinheiro investido. Então, eu acho que a gente precisa investir mais, porque a gente não tem tanto tempo. Né? Eu tinha uma pessoa, eu fui, só para finalizar, um exemplo, que é o case, né? Então, quando eu fazia pedagogia, que eu também fiz pedagogia, teatro e dança, 3 graduações. Então, quando eu fiz a pedagogia, eu fui estagiar numa escola de dança, que não era aqui no Amazonas, né? Isso em 1997, 98, ainda era no Ceará, quando eu morava lá. E era uma pessoa que montou um projeto social de dança, né? Chama Dora Andrade. Uma figura que até hoje é muito potente lá, com projetos sociais com dança. E aí ela dizia sempre para a gente, que era estagiária, ela dizia, gente, todo mundo tem um prazo de validade igual lata de leite. Se você não for naquele momento exato, depois vai ser muito difícil você tentar reaproveitar para um outro produto. Então, as pessoas, elas também têm esse prazo de validade. Elas podem até demorar mais, fazer depois, mais o quê. Mas elas não vão ter o mesmo, não vai ser da mesma forma, né, que poderia ser no momento mais propício. Então, acho que a gente precisa entender isso, né, de como investir melhor nas pessoas, num tempo que essas pessoas também... Porque, por exemplo, eu, particularmente, não teria essa coragem de, depois de velho... Né? Eu já sou uma pessoa mais velha. Depois de velho, eu tenho que fazer o corre gigante de energia que eu podia ter feito mais jovem.
né? Eu, particularmente, eu não faria. Porque eu acho que é isso. Chega um momento também que você quer viver uma outra etapa. E aí, claro, tem gente que vai fazer porque não teve as mesmas oportunidades. Mas eu sempre acho que as oportunidades é você que faz. Então, assim, eu sempre penso como você... E a escola ela tem esse potencial, a universidade. Eu fiz, né, essas 3 graduações em áreas diferentes, mas é porque eu gostava de entender, conversar, sair. E eu acho que isso me amplia, né? Talvez isso. Eu sou um monte de coisa também, mas é porque eu fiz isso com mais avidade pela juventude, né? Então, acho que isso me pega. Quando eu fiz agora o doutorado, eu digo, gente, mais um dia, mais um dia. Então, assim, você já está cansado. Então, eu acho que é pensar, e eu acho que é isso. Estimular mais jovem, né? A própria educação infantil é isso, né? Estimular mais jovem é potencializar que essa, vamos pegar a escrita, né? A escrita é um processo de praxia fina, que se você não desenvolve na idade motora, se você for fazer caligrafia depois de 50 anos, você não vai ter a mesma potência, porque a musculatura, a sua não vai ter a mesma tonicidade. Então, tem coisas que o corpo não vai fazer, porque faz parte da nossa natureza de envelhecimento. Então, a educação também é isso, né? A educação também é um processo de envelhecimento. Por isso que por isso que a idade inicial é 12 anos de estudo, né? Quando você começa a alfabetização até o terceiro ano. Você passa 12 anos estudando porque você é jovem, tem mais... A universidade é 4, o outro fica 2, né? Então vai diminuindo, às vezes, alguns, justamente porque você tem que ter outros tempos para profissional. Então eu penso muito nisso e acho que isso é uma ausência dentro dos corpos docentes. Pensar a contemporaneidade para, a partir disso, fazer a fruição do que a gente quer construir como profissional. Não, total. Bom, gente, eu vou já complementar a sua fala, mas lembrando que vocês aí que estão assistindo a gente pelo YouTube, pessoal aqui, né, do auditório, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pelo chat, pode levantar a mão, que a nossa produção vai entregar um papel para a gente estar aqui perguntando para os convidados. Não, João, mas assim, você falou uma coisa, né, de ser... É que vocês têm muitas qualificações, né, Patrícia, João, a mesma Sabrina que está se qualificando, mas tem muita experiência. Mas assim, eu tinha... Até da época do lançamento da Lazo, né, a gente falando que a geração Z, daqui para frente, você tem que ter uma estratégia de aprendizado para o resto da sua vida. Porque a tecnologia ela vem mudando tanto que essa geração ela vai ter 4 ou 5 profissões até o final da vida dela. Né? E isso é uma das coisas que você falou, que eu até escutava quando era criança, quando era jovem, que aprender quando você é mais velho é mais difícil. E eu falava, mano, não, como assim? Vai ser de boa, assim. E agora que eu estou um pouquinho mais velho, a gente percebe que realmente assim, não é a mesma facilidade, né? Mas esses jovens, né, principalmente dessa nova geração, você vai ter que estar aprendendo o tempo todo. Porque assim, hoje também, se a gente olha dentro da perspectiva da tecnologia e a gente vê o que a inteligência artificial está fazendo, né, de, sei lá, 3 anos para cá, você vê que está criando, está fazendo uma série de coisas. Mas por mais que ela esteja criando design, esteja criando música, esteja criando projetos, um monte de coisa, eu acho que a probabilidade, né, da mesma inteligência artificial criar a mesma coisa que um ser humano, ela é muito baixa. Então, eu vou sempre acreditar que o humano vai dar o enter. O humano ele vai dar o enter. Nunca vai deixar... Nós nunca vamos perder esse poder de decisão. E de desligar a máquina também. É isso, assim, o humano, né, no poder da escolha, o computador está fazendo a melhor cirurgia, né, cardiovascular. Só que na hora que está fazendo a cirurgia cardiovascular, tem um outro nódulo do lado. O computador ele vai fazer só a cardiovascular. O médico, ele abriu, opa, tem outra coisa, chama ali outro profissional, vamos logo aproveitar que está aberto e vamos fazer isso aqui. Então, assim, eu acho que tem essa coisa. Por mais que as pessoas possam falar da tecnologia, de tudo, eu sou uma pessoa que consumo, uso, faço, mas eu sempre vou acreditar, porque eu acho que essa é a revolução. Né? É o humano entender o real lugar dele no lugar de conectividade. Porque eu acho que isso que transforma. Essa ideia de que tudo vai ser... o jornal, vai acabar, não sei o que vai acabar. Acabou e voltou. Né? Tem essa coisa aí. Agora é mais caro. Comprar um disco hoje é mais caro do que... Então, eu acho que tem essa relação que eu acho que não... Ela pode até ter baixas, porque é o mercado. Sim. O mercado tem altos e baixos. Mas eu sempre vou achar que é o humano
que vai ter o melhor start, o insight é humano, não é da máquina. Né? E eu acho que também tem a questão da materialização, né? De trazer para o físico. Então, isso sempre vai precisar das pessoas, sempre vai precisar do ser humano, né? Mas, assim, eu acho que uma das preocupações que eu tenho, que daí a gente até esbarra um pouco da valorização cultural, é que hoje, por exemplo, você tem, sei lá, pessoas vendendo cursos de como você gera, por exemplo, criações, design gráficos e você coloca na camiseta para você vender. Entendeu? Não que não seja um empreendedorismo, mas assim, do ponto de vista artístico e de criação, você vai ter um concorrente ali de uma camiseta, de um artista mesmo, um artista gráfico que foi lá, pensou, puxou todas as referências e fez a camiseta. E você também vai ter ali uma camiseta com uma arte gerada por uma inteligência artificial. Mas aí, estou até tomando aqui a vez, mas é porque eu acho que eu fico... Não. Mas o que vai hoje muda? As pessoas querem saber da relação de pertencimento. Então, isso muda, porque esse consumo mais jovial, né, a galera mais, os jovens hoje, essa galera quer saber quem produziu, de onde foi feito, qual a matéria-prima, qual não sei mais o quê. Tem vários itens que eles preenchem antes de comprar. Sim. Então, pode ser até o melhor layout, o melhor desenho, pode ser a melhor malha, mas na maioria das vezes ele vai comprar de quem está ali, ele sabe onde foi produzido e tudo mais. Acho que porque é isso, né? O valor agregado é que muda o potencial das coisas. O valor agregado é quem faz com que você precifique aquilo que você produz. Né? Então, assim, eu comprei ali o iPhone. Né? É o iPhone. Então, assim, o valor agregado de tecnologia de quem está ali desenvolvendo é o preço que ele dá. Então, assim, você pode até ir para o concorrente, criar outras ferramentas, mas você compra pelo valor agregado. E o valor agregado hoje é a relação do humano. Né? Quanto mais passou por um produto, quanto mais tem a ideia da ancestralidade, da identidade, da territorialidade, mais isso se torna potente para as gerações novas, que já estão sendo criadas a partir disso. É claro que tem um monte de gente que está no virtual e tudo, mas isso esbarra depois. Né? Então, assim, eu acho que também é um processo cíclico. Eu me lembro quando... Eu sou da época que conheci a internet chegando, né? Na minha escola, era um computador com as letras verdes, nem todo mundo tinha acesso, a gente ficava olhando pelo um vidro, está tendo aula de informática, meu Deus, o que é informática? A gente tinha um curso de Internet Explorer, né? Como ligar, como navegar na internet, era uma loucura aquilo. Os mais jovens... então era uma loucura aquilo, e foi ótimo. Então, hoje é uma criança, 3 anos, ela já passa, já escolhe, não sei mais o quê, e também faz parte. Você não pode tirar esse negócio. Agora, muitas vezes é isso. Quem é o humano que media, que vai fazer a diferença. Né? Sabrina, uma das coisas que a gente também estava conversando, que eu queria que você compartilhasse, eu acho que quais foram as formas criativas, assim, sabe? Eu sei que a gente estava falando sobre o índice de aprovação de vocês, mas assim, em termos de inovação, de criatividade, como que vocês alcançaram esse número? Qual que é o diferencial assim da Lazo que vocês começaram a executar? Eu acho que pega muito uma coisa que o João falou agora sobre você conhecer quem está por trás. Assim, nós somos um time muito jovem, são professores muito jovens, a gente já vem entendendo realmente o que falta naquele curso. Porque cursinho presencial online a gente já tem de monte. Aula em YouTube a gente tem de graça. Mas o que falta para eu condensar as informações que eu preciso da prova que eu vou fazer que cabem na minha realidade? Então, isso a gente trabalha sempre. É entender realmente a prova específica da UEA, específica da UFAM. E como que a gente passa isso para o aluno, entendendo o que ele conhece, então a bagagem dele, e o que a gente vai acrescentar. Porque, por exemplo, a gente tem muitos perfis diferentes de alunos. Alunos que têm o mesmo conhecimento que alguém de uma escola particular tem. Alunos de perfil de escola pública que já vão ter um gap de conteúdo. Então, como que a gente pode oferecer, né, uma coisa um pouco mais direcionada para ele, dentro do que o edital propõe? Porque, às vezes, é uma coisa que a gente debate muito. Como que os conteúdos, que a gente falou sobre isso, do ensino médio, eles alcançam todos os alunos do ensino médio. Porque, por exemplo, acho que foi a última prova que a gente teve de vestibular. O tema da redação tem sido um debate. Foi sobre... como foi o tema? Foi transporte por aplicativo. Né? Tem municípios aqui do Amazonas que não têm acesso a Uber, a 99.
E mesmo que seja um assunto de tecnologia, eles vão pegar o Uber, eles vão saber a experiência do usuário ou a experiência do próprio trabalhador sobre isso. Então, eu acho que, quando a gente fala de condensar conteúdo, de preparar conteúdo, a gente tem que entender os perfis diferentes que a gente encontra, como trabalhar com esses perfis, o que a gente pode aperfeiçoar para esse aluno, mas também ver do edital o que não vai ter tempo de fazer. Não vai ter tempo agora, ou não vai ter tempo depois, ou é um assunto muito grande. Então, a gente sempre nessa linha de o que a gente pode estar oferecendo agora, que é realmente que vai acrescentar para ele, como que a gente faz a adaptação para ele do edital. Então, acho que a gente pontuou muito nisso. Além de falar com uma linguagem jovem. É um time jovem, professores ou recém-saídos da universidade, ou que estão se especializando. As didáticas que a gente usa também, os quadros diferentes, a linguagem na aula ao vivo, oferecer aula gravada, o momento ao vivo, o momento de monitoria, a forma como a gente passa as coisas, porque a gente não usa quadro, a gente usa um papel. Então, tudo que o professor escreve no papel, na aula ao vivo, fica gravado e vira PDF para ele depois estudar, fazer por cima. Então, essas anotações são importantes para ele, a nossa experiência mesmo. Né? Eu gostei. Quem é meu aluno sabe que eu adoro papel e escrever no quadro. Prefiro mil vezes o papel. Minha letra é horrível no quadro, no papel também. Prefiro o papel, é mais dinâmico, o professor se sentir confortável. Né? Ele sentado, conversando com você, passando o conteúdo, né, que vai ser útil, nesse caso, para o seu objetivo. Então, a gente percebeu que, no começo, nós tínhamos muitos inscritos que queriam, claro, os cursos mais concorridos, né? Medicina, direito, engenharias, mas hoje a gente também vê um grande número de alunos que querem se preparar de forma eficiente, com um custo-benefício bom, mas para N cursos diferentes. Teatro, né, a questão pedagogia, serviço social, muitos cursos, é claro, de tecnologia também estão sendo bem concorridos agora, porque é um novo mercado, mas a gente vê que essa questão do oferecimento do conteúdo faz com que o aluno possa conhecer mais cursos, mais carreiras, mais oportunidades, mesmo que ele tenha, que não são só a medicina, que é super importante, mas que ele tem um lugar em mais profissões. Ele pode ser criativo nisso também. Entendi, não, muito massa. Gente, recebemos aqui algumas perguntas, e aí eu vou abrir, né, para os nossos especialistas. A primeira dela é: como a educação à distância pode ser aliada da educação criativa, da educação, para superar a inércia como barreira principal no avanço da economia criativa? Olha, para mim, que sou uma pessoa que às vezes não suporta o presencial, o conforto da minha casa, no online, me favorece a criatividade. Né? Eu estar próxima de coisas que eu gosto, eu estar... O que não é o certo às vezes, mas eu poder estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, favorece a criatividade, né? Você está vendo a aula, você está dando uma pesquisada em alguma outra coisa também, é interessante. O que não é o ideal. Estou falando aqui, não é o ideal. O ideal é focar na sua aula. Mas eu acho que o acesso a ferramentas online, ele te aproxima de outras pessoas que possam ter os mesmos problemas que você e estão fazendo soluções. Então, eu acho que a rede social, a ferramenta online, qualquer outro aplicativo, ele está te proporcionando isso. Mas também não tira, né, a experiência que é você estar numa sala, conversando com pessoas, compartilhando experiências e percepções sobre o mesmo assunto. Eu acho que a gente pode fazer isso mais facilitado no online. Uma coisa também que eu acho que é importante a gente falou muito em EAD na pandemia, né? Mas não é um conceito da pandemia, né? A EAD, a educação à distância, ela existe há quase 60 anos. Né? Eu fiz um curso de desenho pelos Correios, que eu mandava o desenho, eles mandavam a apostila, mandava o desenho, mandava a apostila. No final, na época eu nem tinha idade, eu menti a idade porque não podia fazer esse curso, tinha que ter um responsável. E aí eu mesmo fui responsável por mim e tal, e fiz um curso, isso pelos Correios. Então, assim, foi maravilhoso aquele curso de desenho de natureza morta e tal. Então, assim, acho que a gente precisa, eu acho que porque, às vezes, quando entra esse discurso da EAD, a gente, às vezes, é um pouco egoísta. Né? Vamos pegar, são 62 municípios no interior, né, com Manaus, 62 municípios. Quantos deles poderiam ter aquele curso presencial? Então, às vezes, você é egoísta em dizer que aquele curso não é potente porque está sendo EAD. Mas, às vezes, é a única oportunidade lá de Carauari receber aquela informação. Então, assim, a gente precisa, às vezes, entender que a formação
né? Ela pode ser dos diversos modos e ela pode chegar, eu acho que aí, claro, é a mediação, é como o aluno se comporta, qual o tempo, né, de curso, a gente estava falando isso lá dentro no início, qual o tempo que essa aula tem e tudo mais, a metodologia, a dinâmica. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, nesse ponto de criatividade, para acabar essa inércia de ficar alguém ali parado conversando com você. Mas essa questão do ensino à distância, hoje, pode talvez mudar o número, esse dado de quantas pessoas não buscaram a formação porque no seu município não tinha nada. Então, acho que é muito importante a gente entender e até mesmo ampliar, porque é isso, né? Os conteúdos, você vai ficar ali uma hora online com alguém? Não vai. Então, assim, aí entra a tecnologia. Como a internet chega em mais municípios, como ela se conecta, como ela proporciona. E aí, a partir do momento dos benefícios disso, muda até o rolê daquela cidade, porque as pessoas vão ter um outro nível de bem-estar. Então, a gente precisa entender qual é o desdobramento, né, qual é o ponto inicial, o que, é que a gente quer, qual é o meio e qual é a finalidade. Quando a gente chegar na finalidade, a gente vai entender que nem era só formar pessoas, era mudar o contexto daquele lugar. Então, acho que é isso que faz com que a EAD possa ganhar uma dinâmica criativa no sentido do modal que vai chegar naquele lugar. Concordo plenamente, né, que o EAD, ensinos à distância, eles não são metodologias de agora, né, é uma metodologia já que já temos há tempos, mas agora, pós-pandemia, ela se potencializou pela grande necessidade. E até os que se consideravam analfabetos digitais tiveram aí que aprender na marra, né? Alguns até fizeram alguns cursos para poder conseguir, até professores. Exatamente. Professores universitários que não tinham essa prática sabe, da tecnologia, teve que se adaptar, teve que se alfabetizar, tecnologicamente falando. Então, teve, sim, né, essa abrangência, ampliou, melhorou, qualificou, para que as pessoas tivessem melhor acesso e aprendizagem para essa metodologia, que não é uma metodologia nova, ela é antiga. Porém, né, embora isso aconteça, muitas pessoas ainda têm certa dificuldade, né? Mas o Mix, respondendo aí nessa questão da pessoa que fez a pergunta, o Mix ele está dentro, oferecendo para os nossos alunos, né, que não conseguem fazer nenhuma aula dessa, que são presenciais, seja de qualquer área, beleza, moda, gastronomia, saúde, interativos, né, que não consegue ir até a escola por seus motivos, né, seja o tempo, né, de fazer no conforto da sua casa. Muitas pessoas trabalham, mas não conseguem estudar porque tem outros afazeres. E aí, no conforto da sua casa, no tempo que a pessoa conseguir se disponibilizar, consegue desenvolver também, porque o Mix entrega e oferece todos os cursos que são presenciais também em EAD. Então, se a pessoa quiser fazer um curso de gastronomia, qualquer curso de gastronomia, seja confeitaria, panificação, pizzaiolo, né, salgadeiro, chefe profissional, internacional, etc., ela pode fazer do conforto da sua casa, no horário que ela bem entender, né, na hora que o menino estiver dormindo, né, depois coloca a roupa na máquina e vai lá fazer o seu curso, e tem também a mesma qualidade, né, que o curso presencial. Entendi. Não, nessas falas, né, de vocês, eu fiquei refletindo aqui que eu super acredito assim na EAD. Acho que é melhor a educação do que não a educação. Então, de qualquer forma, né, a pessoa está ali se educando. E eu acho que um dos desafios, né, que a gente, com a própria pandemia, e até para a gente conseguir ter capilaridade, né, educativa, a gente continuou fazendo alguns treinamentos, né, para justamente estimular a criatividade das pessoas. Então, a gente tem ali uma metodologia. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, não, a gente tem que fazer no digital, né? A gente tem que ir no online. E uma das dificuldades que a gente tinha é que, dentro da metodologia, a gente tem colaboração, né? Porque dentro do processo criativo, essa revisão entre pares, revisão entre as pessoas, para a gente refinar a ideia, melhorar a ideia, trazer novas perspectivas, outros pontos de vista, ele é importante.
né? E aí, assim, a gente não conseguiu aperfeiçoar, ainda está no processo, mas a gente acabava dividindo as pessoas que estavam na sala em salas menores e depois a gente trazia eles de volta. Então, assim, eu também acho que tem um processo de melhoria contínua para a gente entender o que funciona, o que não funciona, o que a gente pode melhorar ali para, né, justamente aumentar a efetividade, né, do treinamento ou do curso. Então, eu achei a fala de vocês bem importante assim, nesse sentido. Não, e tem a otimização, né? Às vezes você ia para a aula presencial, você pega 1 hora de ônibus, chega na faculdade. Aí você fica ali 3 horas. Aí mais 1 hora de ônibus para chegar. Quem vai de ônibus, né? Então você gastou 6 horas minimamente para fazer aquela ação educativa. Com a EAD, né? Às vezes você está em casa, potencializa tempo, otimiza. Então, assim, você tem diversos lugares que você pode acessar e potencializar a mesma capacidade. Então, acho que também é isso, né? Hoje, às vezes, as pessoas dizem assim, vamos marcar reunião? Eu digo, gente, vamos fazer né? Vamos abrir uma salinha e fazer a reunião? Não. Às vezes, claro, tem reuniões que precisam ser presenciais, que às vezes são mais calorosas, né? Vão ter assuntos mais... Mas se é uma coisa assim mais rápida, vamos decidir aqui tal coisa, não sei mais o quê, por que você vai sair lá do Japim para ir no centro, se a gente pode ali em 1 segundo fazer isso online? Então, eu acho que... Mas tem gente que não aderiu a isso, né? Então, eu acho que tem pessoas que precisam entender essa otimização, porque eu acho que é uma otimização profissional. Você saber que você pode ali fazer 3 reuniões rápidas sem se deslocar é maravilhoso. Porque, às vezes, você fazia 3 reuniões que já ocupavam o dia todo. Porque, às vezes, uma era num bairro, outra era no outro, outra era no outro. Quando você viu, já tinha acabado o dia. Então, hoje, você faz 3 reuniões em 1 hora, sem ter deslocamento nenhum. Custo zero, não gastou energia, não poluiu o ar, não sei, fez todos esses ainda, faz uma linha sustentável. Mas é de forma ativa, né? Então, assim, mas as pessoas ainda tem gente que gosta, né, desse lugar, do presencial. Acho que é bacana. Um espetáculo de teatro, de dança, de música, nunca vai ser o mesmo virtual e o presencial. A imersão, a experiência é aquela. Mas tem outras coisas que não precisam necessariamente dessa experiência diária. Então, eu acho que essa ideia da educação também mediada, né, ela também proporcionou muito isso. Né? Tem gente que, no meu mestrado, no doutorado, por exemplo, eu só lia na madrugada. Porque era hora que todo mundo na casa dormia, todo mundo se aquietava, e eu ia fazer a parte de leitura e tudo mais. Então, isso proporcionava eu ir rever algum vídeo, alguma coisa, alguma aula. Então, acho que tem todas essas possibilidades que ampliam a otimização de qualidade de vida, de tempo e de tudo. Né? Com certeza. Bom, a gente já vai começar, já está entrando, né, quase no encerramento, né? A gente tem uma última pergunta aqui, que é como incorporar componentes de empreendedorismo e gestão de programas desde a educação básica. Eita, uma pergunta... Gente, quem é essa pessoa? Pior que não... Olha, eu acho que tudo isso, né, eu posso falar aqui do lado pedagógico. Eu acho que todos os estímulos eles devem acontecer desde o processo da educação infantil. Né? Durante muito tempo, agora vou fazer uma coisa mais pedagógica. Durante muito tempo, a educação infantil ela era colocada como desmérito dentro do campo educacional. Né? Então, a criança ia para a escola para brincar. Né? Então, assim, depois entende-se que o processo educativo é um processo, né, que a idade de 3 a 5 anos ela é uma idade de conhecimento, ela é uma idade de formação psicossocial, ela tem várias questões cognitivas que vão ali amparar. Então, a educação infantil passa, é por isso que cria o 9º ano, o 1º ano deixa de ser aquilo, passa a ser uma outra. Então, ele entende. Então, como pensar essa coisa da programação e de tudo isso, é até mesmo o que faltou nessa geração. Que, por exemplo, a tecnologia ela chegou como um entretenimento, né? A criança brincava, aí você dizia, você pega, meu filho. Né? A criança fazia barulho, aí você pega aqui, joga aqui um pouquinho. Então, assim, ela não buscou a tecnologia pelo lugar de cognição. A tecnologia chegou para ela como um lugar para você se acalmar. Então, assim, a concepção da programação, da questão de cognição pedagógica e educativa, ela não foi feita. Então, a escola, né, ela pode ser esse lugar de construção dessa reeducação tecnológica. Porque quando a criança entende, né, e aí eu tenho um afilhado que, outro dia me ligou e disse assim,
Tio, o senhor nem sabe, que agora a gente faz as atividades como missão de jogo. Então, assim, vai resolver o probleminha da matemática, mas vai resolver no computador. Né? Então, tem umas missões desses Google Education, algum desses programas, que tem essas missõezinhas. Então, para ele, está sendo o máximo sair do papel, do 2+2, Então, assim, ele está escrevendo, alfabetizando também pelo teclado. É algo inovador? Não, a gente fazia datilografia há 300 anos, né? Quem é mais velho, fazia um curso de datilografia A, C, D, B, T. Não sei mais o que. Ele ficava horas naquela máquina. Então, quer dizer, já existia. Então, as metodologias acho que são essas. Então, quando você faz isso dentro de um processo de educação que começa na sensibilização na educação infantil, e isso vai sendo crescente, né? Você tem um outro pensamento de programação, de cognição, de como a informática, né? A informatização pode ser um aliado. Né? Então, assim, claro, você precisa equipar uma escola. Tem as escolas, né? Os alunos, quando vão visitar as escolas, tem laboratório de informática, mas não tem um professor de informática. Tem um professor, mas não tem um computador. Tem um professor e computador, mas não tem internet. Aí, isso é mais um problema de política pública. Ou você faz tudo completo, ou você vai o tempo inteiro deixar um déficit naquele local. Então, eu acho que a gente tem todos os mecanismos, eles podem ser, né, assertivos, desde que eles sejam pensados, tenham um planejamento estratégico, tem um entendimento, uma metodologia, né, que todo aquele corpo entenda. Então, a escola pode ser esse grande lugar. Eu sempre vou acreditar na escola. Né? A escola como esse lugar de mediação, não de transformação, porque sair da escola, o mundo está pegando fogo. Então, assim, a escola é um lugar de mediação. E essa mediação tecnológica ela pode acontecer desde que ela seja ali de forma homeopática, dosada, o que essa pessoa vai aprendendo, construindo. Porque é esse lugar que talvez a gente inverteu. A gente passou a consumir enlouquecidamente a tecnologia, mas a gente esqueceu de criar metodologias, né, de práticas diárias. Então, assim, você dorme, tem gente que dorme e já acorda com o celular no Instagram para ver o que está acontecendo no mundo. Né? Não respira, não levanta, não vai ao banheiro, não faz. Então, acho que tem isso. A gente inverteu o uso. Né? Nós, brasileiros, então, estamos ali no segundo mais que consome essas coisas de mídias sociais e tudo mais. Acho que a gente inverteu isso, mas eu acho que pode ser melhor se a gente tiver um investimento. Aí, claro, um investimento educativo mesmo ali, no processo escolar. No meu ver, né, que eu consigo perceber aqui de fora. Hoje as universidades, porque eu também sou professora universitária e eu passei por esse treinamento, né, hoje as universidades elas treinam, né, especializam seus professores para que consigam liderar e ensinar os adultos. Porque antes os professores universitários eles se formavam, se especializavam, mestravam, doutoravam e iam dar aula. Aí chegava na sala de aula, minhas crianças, né? Não sei se vocês conseguem ver isso ainda, né? Mas hoje tem formação para professores, ser professor de fato, mas de forma docente, né? Para universitários. E isso é uma forma de inclusão para que os alunos consigam ter uma qualidade de aula melhor, né? E os professores consigam também passar de forma correta a metodologia a qual foi instituído, né? No caso do Mix, essa inclusão ela é feita, como vocês viram, nossos clientes, os nossos alunos, eles são pessoas que malmente têm o ensino médio. Nós temos, sim, alunos que são formados, que têm uma profissão, sim. Alunos, inclusive, que não tem nada a ver com a área que ele escolheu para fazer. Exemplo, nós temos advogados que estão lá fazendo panificação. Olha só, porque ele cansou, ou não tem mercado, ou está saturado, e ele quer abrir uma padaria e ganhar dinheiro ali de forma mais tranquila, porque ele sabe que o povo pode fazer qualquer coisa, mas não deixa de comprar o pão. Né? Então, nós temos assim, uma gama de profissões, de estilos, de cultura de pessoas. Mas a maioria, a massa, são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm nem o ensino médio. E que também, gente, a maioria é analfabeto digital. Né? Além da outra falta do estudo, tem também a falta da parte tecnológica. E o que o Mix faz? Qual é o diferencial do Mix? A pessoa vai lá, compra um curso de panificação, o cara quer ser padeiro, ele quer se aprimorar para levar esse treino, né, essa capacitação para dentro da empresa onde ele trabalha, ou ele quer abrir uma panificadora e empreender. Tá? E aí, gente, esse povo aí, eles ganham do Mix vários cursos de profissionalizantes extras, plus, que eles não
não compram no pacote. Aí, quando ele chega lá para assinar o contrato, tudinho, que vai ser apresentado, todo o curso para ele, olha, você ganhou o curso de mídias sociais, marketing digital, gestão empresarial, fotografia digital. E você vai aprender um pouco da neurolinguística, você vai aprender a se vestir, você vai aprender a falar bem, a oratória, a gerir seu marketing, a gerir sua finança, a gerir seu estoque, para você não abrir sua empresa e ter que fechá-la novamente. Então, o Mix ele dá isso. Então, as pessoas chegam lá, mas eu não paguei por esse curso. Mas você ganhou. Porque, para nós, a nossa filosofia, não é importante que a pessoa aprenda apenas a fazer o pão. Aí a pessoa abriu lá a padaria, mas não sabe atender, né? Não sabe reter, não sabe vender, entendeu? Então, tudo isso vai atrapalhar o seu negócio e ele vai perder cliente e o cliente não vai voltar mais lá. Então, a gente proporciona, o Mix proporciona aos nossos alunos essa forma ampla de aprendizagem, não somente a mão na massa, mas também as outras coisas que compõem, né, todo o profissionalismo dele. Eu concordo que a escola é esse lugar de mediação, é o lugar onde a gente... O ensino médio em si, onde a gente descobre o que a gente quer fazer. Às vezes não, às vezes demora. E não tem nenhum problema nisso. Eu escolhi várias carreiras para mim. E hoje estou fazendo administração porque eu me encontrei em negócios e em empresas, em empreendedorismo. Mas eu acho que quanto mais a gente consegue apresentar para o aluno os potenciais que ele tem, né, não ficar... você ou vai trabalhar em escritório, ou vai trabalhar em indústria, ou vai trabalhar, não sei... em sala de aula, mas ele tem várias opções hoje em dia de negócios, de cursos que ele pode fazer, que não são só a faculdade, mas são cursos profissionalizantes. Então, eu acho que o ensino médio em si, a gente poder apresentar para o aluno que ele tem opção, ele pode escolher, né, o que ele acredita que ele vai ter maior potencial, que ele vai conseguir se desenvolver, vai estimular ele, sabe, a não ir para um curso ou para uma carreira que ele vai depois não querer mais, não gostar, não se encontrar. Eu entendo que a gente também tem, né, que levar em conta que muitas vezes tem alunos que não têm condições realmente de escolher um curso que é muito longo, ou é um curso que, nesse momento, ele precisa trabalhar, né, ajudar em casa. Então, a gente tem N realidades. Mas apresentar para ele o potencial que ele tem em N carreiras e provavelmente trabalhos que vão ser muito usados, não agora, mas daqui para frente, já, sabe, dar uma luz para ele, um caminho que ele pode estar seguindo. Então, entender aonde ele está hoje, as condições dele hoje, mas impulsionar para que ele também veja um pouco além e veja outros cursos, outras portas que ele pode abrir. Não, com certeza. Não, assim, que painel riquíssimo, gente. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. A gente já está chegando no momento de encerrar, né? E eu gostaria que vocês fizessem, né, as considerações finais. Fiquem à vontade, por exemplo, para falar dos cursos que a Mix tem, passar os contatos da Lazo. Você, João, todo mundo já conhece, já passou, mas se quiser passar também, fica à vontade. Eu quero só agradecer, né, dizer como é importante esses momentos, que as pessoas possam depois acessar os conteúdos, né, que estão aí, dessa semana sempre, né, cheia de diversos assuntos. Eu vou ser sempre um entusiasta da criatividade, né? Eu vou ser sempre alguém que acredito que a mudança está no ser criativo. E o ser criativo, às vezes, nem as pessoas também atribuem, né, fazem sempre essa criativo com arte no sentido de teatro, dança, música, não. No sentido criativo de você transformar o seu lugar, né? Você entra no seu quarto, muda a cama de lugar e botou a bancada do lado e mudou a luz, você já é uma pessoa criativa que pode ir para o design, que pode ir para... Então, acho que eu sempre vou achar, né, sempre vou acreditar que as pessoas têm esse potencial, mas sempre a partir de consumo de muitas outras coisas. Então, eu acho que sempre as pessoas elas têm que ser essas pessoas amplas, né, de experiências, vai viajar, faz tudo naquela viagem, volta. Então, assim, acho que é sempre isso, é sempre se permitir, né, falar, porque isso nos torna diferentes nos lugares. Às vezes você está em determinado lugar, as pessoas estão falando de determinado assunto e você fica lá o tempo inteiro calado, porque você não tem nada a contribuir naquela conversa. Então, assim, eu acho que isso, né, são essas pessoas que precisam buscar esse ambiente criativo. Todo lugar eu vou ter um assunto, alguma coisa para falar. Ou uma coisa que aconteceu dramática, drástica, alguma coisa que... Mas, assim, eu acho que é importante você ter, né, esse ambiente que lhe proporcione perceber o mundo. Então, eu acho que
essa conversa aqui, né, diversos olhares, as demais. Então, o casarão é um pouco isso, né? É um lugar que eu, claro, estou ali dentro e fico refletindo sobre o lugar que eu quero de bem-estar. Então, inicialmente é isso. Mas, para além disso, é quantas pessoas eu atravesso a partir daquilo que eu penso. Então, quantas pessoas talvez eu mudo, né, sem saber. Isso faz parte. Claro, tem um ou outro que vem dizer assim, João, fiz esse trabalho inspirado no casarão. Fiz isso aqui pensando em você. Né? Outro dia, uma menina botou uma foto de alguém, tá parecido com o João do casarão. Eu digo, gente, já tá demais, calma aí, com calma. Né? Mas, assim, eu acho que é muito isso, de como os lugares eles vão ganhando outras possibilidades por esse caminho da criatividade. E a criatividade, né, assim, é da mais simples a mais organizada, ela pode fazer essa mudança nas pessoas, sejam mudanças institucionais, sejam, né, vários lugares. Então, eu quero agradecer, dizer que estou sempre à disposição, que quem quiser, né, falar mais comigo, é só lá, @Casarão de Ideias, Casarão de Ideias Instagram, Facebook, o site, o Wi-Fi do Casarão é Casarão de Ideias, então quem for lá já tem a senha. Então, assim, para ser tudo mais fácil, a conectividade. Legal. Obrigado, João. Bom, quero agradecer, né, essa parceria, pelo convite. Muitíssimo obrigada mesmo. É sempre bom a gente compartilhar as ideias, né, a inovação, a tecnologia e essa criatividade. Né? Muitíssimo obrigada ao público, né, os alunos, as pessoas que participaram, o pessoal também aí de casa, né, que está participando pelo YouTube. Muitíssimo obrigada. O Instituto Mix ele fica localizado na Torquato Tapajós. Temos uma unidade aqui em Manaus, que fica lá, né, por trás dos fundos do Denis Arrivaí, técnico. Nós temos o Instituto Mix de Profissões, tem uma placa bem grandona, gente. Instituto Mix de Profissões fica ao lado da Best K Veículos. Lá nós temos cursos de muitas áreas, né? São mais de 100 cursos, entre áreas de beleza, gastronomia, moda, saúde, interativos, inglês, informática, etc. Tá bom? Você que quer acompanhar, quer conhecer um pouquinho do Instituto Mix, né, acompanha a rede social, que é o @Instituto Mix Manaus, é o nosso Instagram, Manaus, porque nós temos Mix no Brasil inteiro e também fora do Brasil. Então, já marca aí Instituto Mix de Profissões Manaus, tá bom? Gente, de verdade, foi muito legal o papo. Eu acho que o EAD, a educação online, o empreendedorismo realmente mudou toda a minha vida. Sou muito feliz com o que eu faço hoje. Eu acho que a gente pode levar o acesso a conhecimento para mais e mais jovens sempre. A gente deve fazer isso sempre. E para quem quiser saber um pouco mais sobre a Lazo, é só jogar Lazo Edu, Instagram, Facebook, Twitter, qualquer rede social e conversar com a gente. Tá bom? Estamos lá para ajudar todo mundo. Eu queria agradecer quem está assistindo a gente, né, acompanhando essas transmissões. Lembrando que, ao final desse fórum, a gente vai estar escrevendo uma carta aberta, né, onde a gente vai estar direcionando para os órgãos competentes em todas as esferas. E é uma das coisas que a gente está muito feliz de poder fazer. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Patrícia. Obrigado, João. Sempre um prazer. E é isso, gente. Amazônia Criativa, plante essa ideia.